Olá você, seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Famílias em Cristo. Eu já te dou as boas-vindas em nome do nosso pastor presidente, pastor Ricardo Barbosa. E hoje nós vamos compartilhar um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Então, diz assim, Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre o reconhecimento da hora de parar. Reconhecendo a hora de parar. Porque nesse episódio, Jesus está se deslocando com os discípulos e faz uma parada estratégica na casa dos seus amigos para uma rápida visita. Mas apesar de ser uma parada rápida, nada do que Deus faz, Ele faz por acaso. E nesse momento, Jesus está falando certamente de algo maravilhoso, porque afinal de contas Ele anunciava as boas novas de salvação. Ele está falando de algo que requeria dos presentes ali toda a atenção possível. Só que naturalmente, quando a gente recebe uma visita, que a gente tem grande estima, a gente quer oferecer o melhor da nossa hospitalidade, o nosso melhor quitute, os nossos melhores assuntos, e não foi diferente com Marta. Não que Maria não quisesse oferecer os serviços, mas ela preferiu se sentar, oferecer o melhor do seu tempo, e para isso ela precisava parar um pouco, parar as suas atividades domésticas, parar os seus afazeres para poder ouvir, parar para poder aprender. Ela precisava se aquietar, se calar por um tempo. E aqui eu até caminho um pouco na contramão de alguns pregadores do evangelho do nosso tempo, que dizem, né, Jesus está voltando, Deus tem pressa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não é assim que eu entendo, não é assim que eu vejo a luz da palavra de Deus. Que Jesus está voltando é uma realidade. Desde que Ele foi, Ele disse, olha, eu vou voltar, Ele está voltando desde esse tempo. E claro que os sinais de hoje apontam que essa vinda está próxima, está breve. Tudo isso eu concordo, é verdade, porque é bíblico. Mas que Deus tem pressa, que Deus precisa que você corra, que você faça mais, que você dê isso, que você... Não, peraí. A Bíblia nos ensina, através de tantos exemplos práticos, mas quando a gente olha principalmente para o sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 3, olha, tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Um homem que recebeu uma sabedoria inigualável. Quando chega no capítulo 11, ele afirma assim, olha, Deus fez tudo formoso ao seu devido tempo. Então que história é essa que Deus tem pressa agora? A gente chegou em 2021, Deus olhou para o relógio e falou, ih, estou atrasado. Não, de forma alguma. Primeiro porque Deus não vive no nosso tempo cronológico, Deus vive no tempo eternidade. Deus é atemporal, 1 minuto são como 1000 anos como um dia. Deus não está preocupado com o tempo propriamente dito, porque Ele está acima do tempo. Então essa ansiedade que muitas vezes toma a conta da vida das pessoas e até mesmo do povo cristão, por meio até de induções com boas intenções, eu não posso entender como sendo a vontade de Deus para a nossa vida. Eu preciso olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, porque isso é a verdade, porque essa é a instrução verdadeira, essa é a instrução saudável.
E quando a gente olha para Jesus, ele parando agora aqui na casa de Marta e Maria, por que Jesus não foi direto para onde ele estava indo? Ele parou, Jesus parou, ele parou para ensinar, ele parou para se alimentar, ele parou para descansar. Vamos olhar com atenção para duas lições simples e práticas para os nossos dias no dia de hoje. A primeira delas, olhar atentamente para os acontecimentos à nossa volta. Olhe com atenção para os acontecimentos à sua volta, porque estes acontecimentos trazem ensinamentos e instruções que o próprio Deus pode estar trazendo para a sua vida, pode estar querendo que você veja com mais detalhes. Porque a gente está em meio a uma crise de saúde mundial, não é verdade? E será que essa crise é por acaso? Será que Deus não contava com esse evento? Será que isso pegou Deus de surpresa, essa tal pandemia? Essa crise, essa pandemia, ela mudou o ritmo de vida de toda a humanidade. Olha, muita gente está praguejando porque não pode fazer mais as coisas que fazia antes, ou do mesmo jeito que fazia antes. Muita gente está vivendo um nível de ansiedade e até mesmo de terror psicológico que não permite com que elas parem e contemplem os detalhes que podem fazer toda a diferença na qualidade das suas próprias vidas. E esses detalhes estão bem pertinho da gente, bem pertinho das pessoas. Por exemplo, você viu a noite linda, que foi a noite de ontem, sábado, dia 27 de março de 2021. Eu não sei se você teve a oportunidade de colocar os pés para fora de casa, no seu quintal ou na sua janela e olhar para a lua. Que lua maravilhosa, lua clara, iluminando tudo. E você viu o dia de hoje, esse domingo, como que amanheceu bonito, um sol em grande fulgor, sem nuvens, pouquíssimo vento, uma coisa linda, extremamente agradável. Eu não sei se você teve a oportunidade, você que está me vendo nesse momento, me ouvindo, mas são coisas simples que trazem paz, que trazem tranquilidade para o homem. Olha com atenção para os acontecimentos à sua volta. E aí, voltando agora os olhos para a palavra de Deus, Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Sabe o que isso realmente quer dizer? Que o próprio Deus estava naquela casa. Que a palavra do próprio Deus estava naquele lugar. Tem um hino antigo, né? Eu cresci num lar evangélico, né? Numa igreja tradicional, numa igreja batista. Que bênção que foi passar a minha adolescência, a minha juventude, aprendendo com profundidade sobre a palavra de Deus, vivendo experiências extraordinárias. E claro que com o longo do tempo a gente vai crescendo espiritualmente, vai aprendendo novas coisas também, enfim. Mas tem uma música que, aliás, muitas músicas que na minha infância e na minha adolescência eu ouvia, principalmente músicas do cantor cristão, que ficaram guardadas, gravadas no meu coração. Uma, por exemplo, que eu me lembrei logo hoje pela manhã, quando eu abri a porta do quarto, bem cedinho. Deixa a luz do sol entrar, né? Eu pensando, mas deixa a luz do céu. Mas eu pensando, deixa a luz do sol entrar, abre bem a porta do teu coração. Então, quando você pega uma coisa tão simples como essa, o seu dia já começa melhor. Eu vendo o sol entrar na minha casa, o sol iluminar o meu jardim, o sol aquecer a minha pele. Quantas pessoas não tiveram oportunidade de abrir os olhos nesse dia? Porque morreram, porque partiram dessa vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olhe com atenção para as coisas que estão à sua volta. Jesus entra na casa de Marta e de Maria. Nesse momento, nesse exato momento, seja online, ou daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias, você também está recebendo aí na sua casa a palavra de vida eterna, a palavra de Deus, a presença de Deus está chegando até você através desse vídeo. Para um pouquinho, olha para esses pequenos detalhes. Deus se importa contigo, sim, e está trazendo instruções simples para você nessa hora. Instruções para que você viva melhor, para que
o teu coração descanse, para que ele tenha paz. Talvez você possa estar vivendo um momento como o de Marta, ansioso, distraído, preocupado, afadigado. São tantas preocupações, tantos afazeres, tantas responsabilidades, tantos compromissos, mas uma coisa só é necessária: a instrução ou a direção de Deus para que você prossiga melhor. Então, olhe com atenção para os acontecimentos à sua volta. E a segunda lição prática, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesse momento: nós podemos fazer boas escolhas. Como assim? Deus nos capacitou para fazer boas escolhas. Você não é um amaldiçoado porque num passado próximo ou num passado distante fez escolhas ruins. E se você se sente assim, olha, eu tenho uma instrução muito objetiva para você, uma instrução da parte de Deus, e ela está registrada no segundo livro aos Coríntios, ou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Independente das escolhas ruins que você tenha feito no passado, independente das decisões equivocadas que você tomou no passado, se você agora está em Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, tudo se fez novo. Você é nova criatura. Não permita que o inimigo das nossas almas fique te acusando do seu passado. Até porque esse é o papel dele, é acusar. Mas quando ele te acusar do teu passado, lembra para ele qual é o futuro dele. Porque Cristo o venceu na cruz, quando venceu a morte. E aí nos trouxe vida eterna com ele. Aleluia! É isso aí. A escolha que você vai fazer hoje pode ser uma escolha excelente. E Jesus entra na casa de Marta e de Maria. Jesus estava naquele lugar com um propósito muito bem definido. E nesse exato momento, há um propósito muito bem definido para a tua vida. Que propósito é esse? Te dar paz, trazer alívio para os teus pensamentos, apresentar um caminho de esperança para a tua vida, porque Ele continua te amando. A escolha é sua. Maria, a irmã de Marta, fez isso, fez uma boa escolha. Aliás, de uma forma geral, a Bíblia apresenta para a gente sempre um momento de escolha e uma consequência. A irmã de Marta, Maria, ela entendeu isso, fez a escolha dela. Mas de uma forma geral, quando nós olhamos para as instruções da Bíblia, nós temos a opção de escolher normalmente dois caminhos. E a Bíblia chama isso até o caminho de bênção e o caminho de maldição. Essas instruções, elas foram dadas desde o princípio da criação. Lá no Éden, por exemplo, Deus disse para Adão e para Eva o seguinte: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham a instrução para fazer uma boa escolha, mas fizeram a escolha errada. As consequências vieram. Em Deuteronômio, no capítulo 28, que também é um capítulo muito conhecido entre o povo cristão, Deus dá instruções para o povo de Israel e apresenta as consequências da escolha. Você vai ver que do verso 3 ao verso 14 é só bênção. Depois é só derrota. Mas a instrução foi dada. A escolha era do povo. Já no Novo Testamento, na nossa era, a era cristã, Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, verso 9, um outro texto muito conhecido de quase todo cristão, Deus nos dá instruções e apresenta as consequências. Quais são as instruções e consequências? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, consequência, serás salvo. Oh, glória, hein? Mas salvo de quê? Salvo da perdição eterna.
salvo da condenação de estar afastado eternamente do Criador. Qual é a escolha que você vai fazer? Maria escolheu estar aos pés da mesa, escolheu estar aos pés de Jesus, aprendendo, recebendo instruções para tomar boas decisões ou para fazer boas escolhas. E você quer continuar uma vida de ansiedade, de falação compulsiva, de atribulação? Poxa, tem muita gente sofrendo hoje e desnecessariamente por conta da ansiedade, porque não consegue parar, não consegue ficar calado, não consegue ouvir. Nós ouvimos, né, e às vezes até falamos que se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, é para que nós ouvíssemos 2 vezes mais do que falamos. Receber a instrução para tomar boas decisões é o que Deus espera que você e eu façamos nesse tempo, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, onde muita gente está reclamando, onde muita gente está censurando as ações das autoridades. Olha, gostando ou não gostando, estamos sujeitos a elas. E a Bíblia nos dá instruções que quando nós falamos contra uma autoridade, nós estamos falando contra o próprio Deus. Por isso, em um outro momento, ela nos dá a seguinte instrução: ore pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Nós vivemos num regime de democracia. O que isso quer dizer? Que de tempos em tempos nós vamos às urnas e escolhemos aqueles que vão nos representar. E a maioria vai vencer. Se a maioria escolheu o candidato A, ele ganha a eleição e governa por um período de tempo. Agora, se ele for escolhido pela maioria, não adianta nós que o escolhemos ou deixamos de escolher ficarmos reclamando, porque se o fizermos, estamos contrariando as instruções que a Bíblia nos dá. Cabe-nos agora orar. Cabe-nos agora torcer, acreditar e fazer o que estiver ao nosso alcance para que as coisas funcionem, deem certo. Claro que eu também não concordo com todas as ações que estão sendo implementadas na cidade de Miguel Pereira, ou no estado do Rio de Janeiro, ou no Brasil, ou em todo o mundo. Eu não sou obrigado a concordar, mas eu também não devo me rebelar contra elas. Por inúmeros motivos, alguns deles por falta de conhecimento técnico específico daquela área, outros por uma questão até de conveniência, mas enfim, independente dos motivos, eu devo agora me sujeitar à palavra de Deus. É orar, é crer. E quando Jesus dá uma instrução para Maria, Maria está ali falando: poxa vida, eu posso mudar o meu estilo de vida, eu posso mudar o meu jeito de ser. Marta já chega e interpela dizendo: poxa Senhor, você não vai se importar não? Eu fico pensando que durante alguns momentos ou alguns minutos lá na cozinha, quando Maria ou quando Marta está lá preparando os quitutes, o suco, ou sei lá o que, ela tá murmurando dentro de si: poxa vida, não é justo, eu aqui trabalhando, eu aqui ralando, aquele suor aqui já na testa, e ela pensando: pô, e minha irmã lá sentada no meio dos discípulos, sentada lá aos pés da mesa, ouvindo as histórias de Jesus, pô, qual é a dela? Ela deveria se levantar, ela deveria vir aqui me ajudar, depois eu vou ter uma conversa com ela. Mas a ansiedade era tão grande, e eu sei que essa ansiedade está presente na vida de muita gente que está me ouvindo agora, e não é que eu esteja te acusando de coisa alguma, por favor, mas eu sei que isso é uma característica natural na vida do ser humano. Aquela ansiedade foi tão intensa, tão grande na vida, no coração, na mente da Marta, que ela chegou lá na sala onde Jesus estava e falou assim: poxa Jesus, ela vem lá e dá um aperto, dá um puxão de orelha em Jesus. Poxa Jesus, talvez quando ela chegou com a bandejinha, né, com o suco de caju, eu não sei qual era o suco lá mais consumido na região, mas ela chegou lá com o suco e falou assim: poxa Jesus, não te importa que eu esteja lá ralando, trabalhando, e minha irmã esteja aqui sentada, sem fazer nada? Ai, não, Marta, sua irmã não está sem fazer nada.
Sua irmã fez uma boa escolha. Você que está ansiosa com muitas coisas. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. A sua irmã escolheu a melhor parte, que é receber a instrução específica, porque só uma coisa é necessária. A minha vinda aqui nesse dia foi para trazer uma instrução específica, para que vocês tenham vida e vida abundante. Só uma coisa é necessária, que você pare um pouquinho, que você sente, que você ouça. Eu não posso tirar isso da sua irmã. Na verdade, você que precisa refletir, Marta, de que algumas coisas na sua vida precisam de mudança. Você consegue observar isso, enxergar isso? São coisas simples. E nesse domingo, dia 28 de março de 2021, a palavra de Deus para a sua vida é muito semelhante à palavra de Deus para a vida de Marta, há 2000 anos atrás. Você precisa parar um pouquinho, e talvez esse momento de crise, essa pandemia, seja a ferramenta que Deus providenciou para te abençoar. E não adianta você pensar que, mas em meio ao caos eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Tudo bem, você pode pensar assim, você tem o direito, e talvez essa seja sim uma realidade da vida de todos nós. Mas uma coisa só é necessária, é a instrução de Deus para que possamos viver bem. Não adianta o seu estresse, a sua emoção exacerbada. A minha esposa, ela é médica e eu presencio muitas das ações que acontecem com a vida das pessoas que estão à nossa volta através dos contatos telefônicos que são feitos de segunda a segunda. Quanta ansiedade no coração das pessoas, quanta preocupação até desnecessária. Em algum momento Jesus vai olhar para você que está ansioso, para você que está tão preocupado, e vai falar assim: olha, essa sua preocupação toda pode prolongar um dia na sua vida, se quer. Essa preocupação toda pode colocar um fio de cabelo a mais na sua cabeça, se quer. Para um pouquinho. Se achega a Deus, porque aí Ele vai se achegar a você. A partir do momento que Jesus entra naquela casa, a partir do momento que a palavra de Deus entra naquela casa, ela encontra morada no coraçãozinho de Maria. As mulheres, naquele tempo, elas eram obrigadas pela sociedade simplesmente a serem subservientes, a trabalharem no cuidado da casa, a trabalharem no cuidado do marido, dos filhos. E naquele momento a Maria, ela abre mão de trabalhar, de colocar toda a sua energia nas funções domésticas, porque ela entende que ali é uma grande oportunidade dela aprender, dela ouvir instruções da parte de Deus para que ela pudesse viver melhor. E você? Será que essa instrução de Deus para a sua vida não é tão importante quanto foi para a vida da Maria? Não é tão importante como era para a vida da Marta? E se você se identifica com essa necessidade de ouvir mais Deus, de aprender mais de Deus, eu quero te fazer um convite bem simples. Feche os seus olhos aí, curve sua cabeça num ato de reverência, porque nós vamos orar. E eu vou pedir para que Deus toque o teu coração como Ele tocou o coração da Maria. E possivelmente como Ele tocou o coração da Marta, depois de conversar com ela sobre esse aspecto. Vamos orar? Senhor Deus, eu sei que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã também, porque o Senhor é Deus acima do tempo. Então, para nós, nesse momento, eu oro para que o Senhor toque no coração de quem me ouve nessa hora, de quem me assiste. Não por mim, por minha conta, ou para a minha promoção, mas segundo a Tua palavra, para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido. Portanto,
não a mim, não a nós, mas ao teu nome da glória, Jesus. Porque a tua palavra é fiel e verdadeira, porque o teu Espírito que é santo está aqui comigo agora, mas também está aí na casa, no carro dessa pessoa que me ouve. Toca no coração dela. Espírito Santo, toca para que ela saiba que o teu amor continua incondicional por ela, para que o coração dela se aquete, para que os seus lábios se calem por um tempo, de maneira que os seus ouvidos se abram e ouçam a tua voz, a tua instrução. Seja assim para a tua glória, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço, porque eu sei que o Senhor faz além daquilo que podemos pedir ou mesmo imaginar. Nós sabemos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro. E assim que essa crise passar, ou essa pandemia se findar, ou houver uma maior flexibilização, procure uma igreja evangélica próxima à sua residência e aprenda mais de Deus, porque as palavras do Eterno são saúde para a nossa vida. Deus te abençoe. Fique em paz.